Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Carlos, vamos trabalhar um pouquinho aqui a unidade 4 do livro de vocês, que é uma unidade bem interessante que vai falar sobre mitos e saberes indígenas e africanos no Brasil. É bem interessante essa unidade porque muito do que nós somos hoje como povo brasileiro, nós devemos à cultura indígena e à cultura africana. Os indígenas já habitavam a nossa região antes da chegada dos europeus, os portugueses, e os africanos foram trazidos pelos portugueses ainda no início do século XVI, né, para trabalharem como escravos na lavoura de cana-de-açúcar. Então a gente tem aí o que a gente chama de povo brasileiro, tem muito da cultura indígena e da cultura africana. E aí a gente vai olhar, por exemplo, o nosso modo de falar, nossa língua, portanto que o português falado no Brasil, o sotaque dele é bem diferente, né, do sotaque falado em Portugal e em outras regiões colonizadas pelos portugueses. A gente tem hábitos alimentares específicos nossos, tá? A gente tem hábitos culturais, festas, danças, a língua, tá? Hábitos de tomar banho, por exemplo, todos os dias a gente aprendeu com os indígenas, certo? É, então, religiões. Então a gente tem muito da cultura indígena e muito da cultura africana em nosso território. E para começar, a gente vai ter três conceitos que a gente tem que saber aqui: o que é mito, o que é cultura e o que é sociedade, certo? Então são três conceitos básicos que eu quero que você aprenda. Olha só: mito, certo? Cultura e o outro é sociedade. Lembre-se disso aqui. Essas três coisas se misturam no dia a dia. Às vezes a gente fala assim: ah, professor, nós que vivemos na cidade não temos mito, por exemplo. Claro que temos, né? Quem nunca já ouviu falar aí do. Quem nunca ouviu falar do mito da Maria Algodão, do pé de garrafa, né? E outras coisas que os adultos também têm aí, tá bom? Então vamos lá. O que é mito, pessoal? O mito, eles são narrativas, certo? Ele vai contar uma história fantástica, em que pode ser animais, plantas e até mesmo objetos, eles vão ganhar o quê? Vida na tentativa de explicar determinadas situações que são incompreensíveis aos seres humanos. Quer dizer, você pega uma tribo indígena e diz assim: por que nós estamos aqui? Ora, nós estamos aqui porque tem uma história que foi narrada pelos antepassados para que pudéssemos chegar até esse tempo presente. E aí eles vão falar a sua história. Então, uma tribo indígena tem a sua história? Tem a sua história. Uma tribo africana tem a sua história, o seu mito? Tem os seus mitos, tá? Todo povo tem lá os seus mitos, tá bom? E aí a gente parte para a figura de baixo aqui, que é o seguinte: conceito de cultura. O que, que pode ser então cultura e sociedade? Bom, cultura, ela existe em toda a sociedade. Então toda a sociedade tem a sua cultura. Então cultura é a forma como as pessoas veem, como as pessoas vivenciam o mundo, como as pessoas compreendem, por exemplo, práticas religiosas, expressões artísticas e a língua falada, tá? Então o Brasil tem a sua cultura, a Argentina tem a sua cultura, países europeus, cada um tem a sua cultura, tá bom? Então, sociedade já é a união de quê? De pessoas que interagem de forma semelhante. Essas pessoas compartilham normas, compartilham modos de agir, formas de se organizar. Por exemplo, nós somos uma sociedade, a sociedade cuiabana. Compartilhamos as mesmas regras, as mesmas leis, os modos de agir, de se organizar como sociedade. E aí, olha só, observando essa imagem, a gente vê aqui homens do povo Camuirá que estão participando de um ritual, tá? Um ritual funerário. Veja, aqui a gente percebe o que? Mito, aqui a gente percebe expressões culturais, artísticas, religiosas, tá bom? Pela pintura, cada pintura desse aqui, pessoal, na coxa, nos braços, nas pernas, tem um significado, tá? Cada uma dessas faixas nas suas pernas também tem um significado. Então, assim, toda sociedade ela é movida por signos, significados. Cada sociedade tem o seu significado. Por isso que se a gente vai viajar para um determinado país ou para uma outra região, a gente tem que saber o sentido de cada uma aí. Beleza, pessoal?
E aí a gente vem aqui na página seguinte sobre mitos de criação, né? A gente, como eu falei para vocês, nós somos compostos aí, o povo brasileiro, né? Ele é composto de três povos básicos aí, né? Então, o que é o povo brasileiro, né? A formação do povo brasileiro. A gente tem aí povos indígenas, tá? E povos africanos, beleza? Então, esses três povos são formadores aí do que a gente chama de povo brasileiro. É óbvio que a partir do século XIX, século XX, nós temos a incorporação de outros povos à nossa região. São eles, né? Alemães, são árabes, japoneses, chineses. Então o Brasil ele tem uma diversidade de povos. Aliás, o mundo todo é assim, né? Hoje não tem mais aquele negócio de você vai num país e você vai achar só um povo daquele país. Não, tem povos de todos os países vivendo em determinados lugares do mundo, né? Em vários lugares do mundo aí, tá? Então cada povo ele vai criar um mito da criação, por exemplo. Nós brasileiros, obviamente, que somos predominância cristã, nós acreditamos o quê? No cristianismo. Então, no mito da criação, né? Eu particularmente, né, como professor de história cristão, não chamo de mito, mas assim, a criação, onde Michelangelo vai desenhar na Capela Sistina, né? A criação de Deus, que é a criação do homem. Os povos indígenas têm o seu modo de crença também. Os povos africanos também têm o seu modo de crença, beleza? Bom, galera, então vamos falar um pouquinho aqui sobre os povos indígenas, tá? Hoje a gente sabe que no Brasil há centenas de povos indígenas, né? Já tivemos mais, porém a gente sabe que tudo que aconteceu com uma colonização complicada, né? Muitos povos indígenas perderam suas terras, foram dizimados, aqui em Mato Grosso mesmo. A gente perdeu muitos povos indígenas. Mas de qualquer maneira, eles têm uma cosmologia, tá? Auto-xinguana. Veja bem, a cosmologia auto-xinguana vai explicar o seguinte. Tem lá o chamado Demiurgo, tá? Mevutzinin é uma entidade que simboliza o princípio organizador do universo. O que aconteceu? Ele entalhou os seres humanos em madeira retirada de pequizeiro. Então, por isso você vê aqui um pequizeiro, certo? Ele vai lá, pega uma madeira e vai ali fazer o ser humano, tá? Vai soprar fumaça naquele objeto ali de madeira e vai surgir a vida do ser humano. Então foram criadas as primeiras mulheres, entre elas as mães dos gêmeos Sol e Lua, que serviram de modelo para esculpir os seres humanos, tá? Quando esses primeiros seres humanos morreram, o Demiurgo tentou ressuscitá-los, mas não conseguiu ressuscitá-los. E esse fracasso é celebrado no ritual do Guarupi, quando troncos de pequizeiro são entalhados para homenagear uma pessoa ilustre que está morta. Essa aqui me lembra muito bem aquela ideia de onde eu vim e para onde vou retornar, né? Então você saiu da madeira do pequizeiro e vai retornar para lá. Olha que coisa interessante. A Bíblia mesmo diz que o homem saiu do pó e ao pó retornará. E na cultura indígena você sai do pequizeiro, da madeira do pequizeiro, e para ela você o que? Retornará, tá? Na mitologia dos Camoirá, a gente vai distinguir três marcos importantes que eu quero que você observe. O primeiro é o chamado tempo mítico, tá? Que vai falar sobre a criação dos seres humanos, aquela ideia da mitologia. O segundo é o tempo dos avós, que vai falar o período anterior do contato desses indígenas com os colonizadores europeus e posterior ao tempo mítico, tá? E o terceiro é o tempo presente, que é após o contato com os colonizadores, tá bom? E que se estende até os dias atuais. Mas lembre-se que você tem o tempo mítico, o tempo dos avós, antes do contato com os colonizadores, o tempo presente, que foi após o contato com os colonizadores. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, continuando aqui, a gente tem então os chamados povos africanos. A África é considerada por muitos o berço da humanidade, mas a cultura africana só foi existir aqui no Brasil, só foi ser conhecida a partir do século XVI, quando pessoas escravizadas foram trazidas para cá, tá?
Quando eles chegaram aqui, eles não podiam praticar a sua religião. Foi aí então que eles foram obrigados a se converterem ao cristianismo. Então eles tinham que ir lá na missa, ouvir o padre falar. Eles eram cristãos, entre aspas, né? Mas obviamente estava forte ainda a cultura religiosa deles. Bom, essa questão de você se tornar cristão, sendo obrigado a se tornar cristão católico, o que acontece? É chamado de sincretismo religioso. Quando você pega uma religião e mistura com a outra. Foi o que eles fizeram. As imagens dos santos católicos, eles associaram aos deuses das suas religiões, tá bom? E assim como os indígenas, eles tiveram também uma transmissão oral da sua cultura, tá bom? E aí a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre a criação, né, o mito de criação dos Iorubás, que é um povo da região da África Ocidental. Olha só, para eles o Deus Supremo Olorum foi quem criou o mundo das águas, o mundo das terras e seus respectivos filhos aquáticos e terrestres, ou seja, os animais e as plantas. Por ser o criador do mundo, é detentor de todos os bens de modo que não aceita oferendas, uma vez que tudo que existe lhe pertence. Certo dia Olorum ordenou a Oxalá que criasse os seres humanos, e assim este o fez. Então a gente percebe aqui um mito de criação diferente do mito, né, da criação dos indígenas e do saber dos cristãos também, né? Bom, galera, e agora você vai fazer as atividades da página 493 e 494. Forte abraço e até o próximo vídeo.